Oi, gente. Eu sou a Lu Costa, mãe de uma criança atípica, e hoje eu vou estar falando para vocês um assunto que a gente vive em silêncio e que poucas pessoas têm coragem de falar. É sobre o amor que temos pelos nossos filhos e a exaustão silenciosa que carregamos dentro de nós. A culpa, o medo, a solidão, a falta de apoio, a tristeza, a insegurança, tudo isso a gente carrega. E muitas vezes a maternidade atípica ela cobra bem mais do que a maternidade normal, porque a maternidade típica ela já traz as dores, o cansaço, muitas vezes o burnout, a solidão, a insegurança, tudo isso. Só que a maternidade atípica ela traz tudo isso e muito mais. E eu costumo dizer que é como se fosse mais bônus, entendeu? A maternidade atípica nos cobra além, muitas vezes além da nossa possibilidade, porque a gente entra em dois extremos. Eu vou me dedicar somente ao meu filho, vou cuidar do meu filho, vou dedicar alimentação de qualidade, tempo de qualidade, terapia, essa correria toda, educação, porque eles precisam mais de suporte, nível de atenção, de educação, e esquecemos de nós. E além disso, ainda tem a culpa da sociedade. A gente nos culpa porque a sociedade nos impõe, de certa forma, ser uma mãe perfeita. Só que a gente sabe que não existe ninguém perfeito, mas a gente se cobra para dar o nosso melhor. A sociedade ainda vem dizer: ah, ele é assim porque você não dá educação. Ou ele é assim porque você mima ele demais. Por exemplo, eu já tive contato com uma garota que ela falou assim: ah, as crianças atípicas elas são mimadas. Gente, não é questão de mimação, é porque eles têm uma dificuldade à parte, eles precisam de mais suporte. É sempre dizer: ah, você mima demais esse teu filho, ou ah, ele é assim porque você não bate. Gente, estamos no século XXI, sabemos que bater não educa, e principalmente quando é uma criança que precisa mais de suporte desafiadora, você tem que estar sempre é, educando, acompanhando, suportando as críticas, estudando sobre o transtorno, que é mais uma carga que vem para cima da gente. E outra coisa que tem o extremo, que é o burnout, porque a gente se dedica tanto a isso que muitas vezes esquecemos de nós. E quando esquecemos de nós, se torna um problema. Por que se torna um problema? Porque uma mãe cansada, exausta, ela não vai conseguir dar conta nem de si, nem tampouco do seu filho. Mas eu demorei para entender que cuidar de qualidade não era só cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar de mim e que eu não podia me excluir, que eu sou um ser humano dentro dessa história e que isso ajudou muito até o processo de cuidado com a minha saúde mental, porque eu vou estar cuidando da minha autoestima, fazendo atividade física, me alimentando melhor, por consequência, eu vou me sentir melhor e vou conseguir cuidar ainda mais do meu filho. Só que eu demorei a entender isso por questão da bendita culpa, porque eu achava assim: se eu me dedicar tempo ao meu filho, se eu me dedicar tempo a mim, será que eu estou sendo suficiente para o meu filho? Essa culpa, gente, toda a maternidade carrega, é super normal. Daí a importância de você buscar um tratamento psicológico para você entender essas questões, porque é de suma importância cuidar da mãe, cuidar de quem cuida. Por que não cuidar de quem cuida? E depois que eu entendi isso, muitas coisas facilitaram na minha vida. Só que requer muito esforço e dedicação na maternidade atípica. Outra coisa que causa um desgaste psicológico enorme é a falta de apoio. Eu não tenho apoio de ninguém quando eu preciso resolver uma coisa. O único horário que eu fico livre é quando ele está na escola, e aí eu consigo fazer algumas coisas, mas a falta de apoio, gente, ela é muito dolorosa, porque muitas vezes eu quero ir, por exemplo, no salão fazer minha sobrancelha, eu não consigo. Eu não consigo ir com meu filho, porque ele não deixa eu fazer. Muitas coisas eu tenho que adequar fazer com ele, mas de certa forma é muito desgastante. Hoje mesmo eu tive um pico de ansiedade enorme, porque eu estava tentando organizar a casa e então eu estava muito agitado, e eu tentando ter paciência. A maternidade atípica ela vai muito além
dos cuidados, porque você tem que estar presente 24 horas, você tem que sempre estar ensinando para sua criança coisas que as crianças típicas aprenderiam de forma automática, como, por exemplo, meu filho ele tem muita dificuldade de receber não, então dá um não para ele é muito desgastante para mim, mas eu tenho que ensinar isso para ele não crescer sem entender a importância de dizer ou de receber não. Então, assim, são muitos desgastes que a gente carrega. Isso não significa que eu não amo meu filho, muito pelo contrário. Depois que eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu acho que eu caí em outro extremo, que é a questão do compensar. Eu comecei a me dedicar tanto a ele que veio o meu desgaste mental pela terceira vez. Foi, eu me dedicava tanto a ele que eu esquecia de mim. Isso também é outro extremo e que a gente tem que tomar cuidado, ter um equilíbrio na vida. Dá atenção, mas também dá atenção a você, porque isso é importante. Os extremos causam desgaste físico, psicológico e emocional. E se uma maternidade atípica é cansativa, imagina uma mãe desgastada, como fica tudo isso? Imagina? Então, ter o equilíbrio é de suma importância na vida. E por hoje é isso, meu relato. Espero que vocês possam entender que não cuidar somente da sua criança, mas de você também é de suma importância. É isso, e até o próximo.